Então, antes da gente voltar para a história da Cibele, que vai falar que são 3 histórias, né? Você tinha falado, você tocou em comunidade católica e Billings. E a gente tinha falado antes de gravar sobre essa história da pessoa, da mulher que é incentivada a ter muitos filhos, mas não se prepara. Como seria, você acha, a mentalidade, a rotina? É o seguinte, a gente tem uma cultura cesarista, é isso, né? A gente tem uma cultura de medo do parto normal. A gente vai entendendo por essas coisas todas, né? Ah, meu bebê nasceu roxinho. Ah, tinha um cordão enrolado no pescoço. Ah, minha pelve era muito estreita. Ah, o médico disse que eu tinha um problema cardíaco e por isso eu não podia sofrer Pressão a dor, alta. a pressão alta. E a cirurgia. Então, assim, são muitas histórias que a gente ouve falar e a gente sempre ouve também muitas histórias terríveis sobre o parto normal. Ai, teve parto normal e teve paralisia cerebral. Ah, teve parto normal e ficou frouxa. Ah, teve parto normal e se rasgou toda. São muitas histórias absurdas do parto normal, muitas falsas indicações de cesariana. E a gente vai criando E essa essas cultura. a gente grava e passa adiante. E as boas, que são muito mais. Seriam muitos se não fosse 90% cesariano no Brasil, né? A questão é essa. E aí a gente vai criando uma cultura mesmo de medo, de aterrorizante para as mulheres sobre o parto normal. E essa cultura de medo faz com que a gente escolha cada vez mais. E tem também um fenômeno que é o seguinte: tinha muito parto vaginal e aí a gente tem a entrada dos planos de saúde. Com a entrada do plano de saúde, a gente tinha parto vaginal, mas partos vaginais violentos, que também essa é uma outra questão que a gente precisa levantar. Eu nasci, Depois eu falo também. Fala, Cibele. Não, porque eu brinco que eu nasci de um estresse. Porque a minha tia, dia 25 de janeiro, tava tendo a minha prima, a enfermeira montada nela, sabe? Montada nela, ela assim em cima na maternidade escola. Acho que era. E a minha mãe ficou, eu com 8 meses. Minha mãe ficou tão nervosa que entrou em trabalho de parto. Só que naquela época, 1975, eu tava sentada, então fui pra cesárea direto, né? Mas a minha madrinha sofreu horrores. E eu fui o motivo, né? Se não tivesse passado por isso, talvez eu tivesse. É culpa da tua tia, então. Nascido em fevereiro, né, em janeiro. Mas então é isso, assim, a gente tem partos vaginais violentos. E aí, quando entra o plano de saúde, a gente tem a opção da cesariana. E aí era bom para as mulheres, elas não queriam passar pela violência do parto vaginal, e aí elas começam a ir para a cesariana loucamente, né? Não, eu quero meu parto, eu quero marcar meu parto, eu quero marcar meu parto, vamos marcar minha cirurgia, e os médicos começam a vender a cirurgia cesariana como uma opção mais saudável do que aquele parto vaginal violento, porque o parto humanizado, ele não preconiza o parto vaginal a qualquer custo, ele preconiza um parto dentro das evidências científicas em que essa mulher, por favor, não sofra violência obstétrica. E violência obstétrica é uma questão de saúde pública no Brasil também. Então, não é só ter parto vaginal, é ter parto vaginal, é ter parto por via vaginal, mas só que um parto respeitoso, digno, tranquilo para aquela mulher. E aí, agora eu esqueci o que tu me perguntou. Perguntei sobre o crescer e multiplicai-vos. Sim, o crescer e multiplicai-vos. Então, o que acontece? Dentro dessa cultura cesarista, a gente entra numa comunidade católica, por exemplo, a gente é católico, a gente é evangélico, e a gente pensa assim, eu quero ter muitos filhos. Só que ninguém te preparou para isso. Ninguém conversou com você sobre isso. Eu estava aqui contando para a Cibele a minha dificuldade de falar sobre esse assunto com as mulheres católicas. Muita dificuldade. Porque muitas têm essa ideia. Eu não quero ter parto normal, porque parto normal é violento. Porque eu não quero sofrer no parto. E aí, porque eu não quero sofrer no parto, eu vou para a cesariana. Como a gente não educa essas mulheres, do mesmo jeito que a gente tem educação para o Billings, a gente poderia ter educação para o parto. Porque se a gente educa as famílias para o parto, a chance dessa mulher ter partos mais saudáveis e ter possibilidade de ter mais filhos é muito maior. Porque quando você vai acumulando uma cesárea sobre a outra, a Cibele falou sobre a aderência, é um dos riscos, né? Você vai tendo essa aderência e toda vez que você corta o útero... Quantas vezes a gente já não rezou por mulheres no Shalom que estavam com o útero fino?
Porque quando corta ali, cria aquela cicatriz na próxima vez não vai esticar do mesmo jeito. Então de já antes, não não é isso, favorece Carol? um parto normal na segunda vez, por exemplo, se ela tiver feito uma cesariana na primeira. É isso. Existe a possibilidade de ter parto normal depois de cesárea. Estava, inclusive, dizendo isso para a Cibele. Infelizmente, hoje, a humanização do parto, ela tem uma barreira muito forte, que é a barreira econômica. Porque os melhores profissionais não querem atender pelo plano de saúde. Porque o plano de saúde Claro. paga muito pouco, É. né? Então, os melhores profissionais querem atender particular. Os profissionais mais atualizados querem atender no particular. O SUS não dá conta disso, porque o ideal para ter humanização para todas as mulheres era que o SUS tivesse profissionais adequados, menos violentos e mais especializados e deixar os partos na mão das enfermeiras. Os partos de risco habitual. E aí você tem uma classe média, às vezes, que fica muito imprensada nisso, porque ela não quer e não pode pagar pelos melhores profissionais e vai querer ter tudo pelo plano. E ter tudo pelo plano é ter menos opções, porque para você ter parto normal depois de cesariana, você tem que dar opções para a mulher. Você tem que dar opções de indução, por exemplo, porque se você tem um bebê que está crescendo muito, vamos dizer assim, né? Como foi o caso do Davi. Tá ali com 4 quilos, 40 semanas. Eu tenho que dar opção para essa mulher. Se é um parto normal depois de cesárea, ela não vai poder usar alguns medicamentos para indução de parto, porque corre um risco maior de uma ruptura uterina, né? Do útero romper. Então, eu tenho que dar outras opções não medicamentosas, opções mecânicas, opções de posicionamento. Eu tenho que dar chance. Que funciona muito, né, Carol? Eu tenho que dar chance para essa mulher. E aí são poucos profissionais hoje, por exemplo, na realidade de Fortaleza, são poucos os profissionais que têm condição de ofertar esse serviço, de dar essas opções para a mulher. Porque é muito possível uma mulher ter parto normal depois de cesariana. Então, a maioria vai obrigada a fazer cesariana, nem que queira, né? A maioria vai Com obrigada medo, a com fazer todo o medo. cesárea. E a financeiro. corrupção política, sociopolítica, que obriga você a ir para um profissional que você consiga arcar com o teu plano, né? Total. Porque ninguém vai pagar no particular e tal.